Conversas Astronómicas. Bom, então estamos aqui para mais umas conversas astronómicas. Hoje estamos com o investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, João Faria. João, bem-vindo a esta nossa conversa. Olá, Ricardo, obrigado. Ora bem, então vamos começar com aquelas perguntas mais pessoais, coisas simples como de onde és, porque é que vieste para a astronomia, quando é que decidiste que querias vir para a astronomia, se achas que houve assim um momento determinante para isso? Ora, então eu sou originalmente, nasci em Santarém, estou agora de facto perto de Santarém, na vila de Alpiarça, mas mudei-me desde novo para Lisboa, portanto fiz a minha escolaridade em Lisboa e sempre gostei de temas relacionados com a ciência, temas científicos, sempre me atraíram. E depois acho que, à medida que já no secundário, a parte que eu mais gostava era de estudar os planetas do Sistema Solar e sempre achei muita piada e já os meus colegas do secundário me vinham perguntar isto é Terra, Júpiter, como é que isto funciona? E eu achava piada aquilo, por isso se calhar desde aí já tinha um bichinho da astronomia ou da ciência. Depois foi uma progressão muito natural, continuar a fazer a licenciatura em Física e depois a partir daí continuar com a astronomia. Acho que o bichinho veio, se calhar, já de novo, mas não notei assim uma instância onde aparecesse. E apesar de dizeres que passaste grande parte do teu percurso em Lisboa, eventualmente vieste parar à Universidade do Porto. O que é que te levou a escolher a Universidade do Porto? Sim, portanto eu fiz a licenciatura na Universidade de Lisboa e depois quis continuar para o mestrado em Astronomia e na altura, isto foi em 2013, na altura o mestrado de Astronomia só existia no Porto e pronto, e como era isto que eu tinha decidido que de facto queria continuar na Astronomia, mudei-me e decidi, ok, vou para o Porto, vou mudar para lá e vou seguir esta paixão da Astronomia e continuar no mestrado. Por isso foi uma razão muito prática para mudar para a Universidade do Porto, porque de facto era onde havia aquele mestrado que eu estava à procura. Depois a partir daí terminei o mestrado e continuei para o doutoramento. E o teu doutoramento já foi na área de exoplanetas. Em que ponto é que tu decidiste, ok, o que eu quero estudar são planetas que orbitam outras estrelas? Não sei se houve assim um ponto, um dia onde decidi fazer isso. Depois de terminar o mestrado, ou ao mesmo tempo que terminava o mestrado, surgiu este projeto com os investigadores do CAUP, na altura, do Instituto de Astrofísica, com os meus dois supervisores de doutoramento, e surgiu este projeto de estudar exoplanetas. Eu, na altura, já sabia o que eram exoplanetas, já conhecia, já tinha trabalhado um bocadinho na investigação durante o mestrado e achei piada, achei que era um projeto que se ligava comigo porque eu gostava de estatística, temas de análise de dados e, portanto, era um projeto onde eu podia aplicar esses conhecimentos e desenvolver esses conhecimentos para um tema engraçado como a procura de exoplanetas. E o que é que achaste da Universidade do Porto em geral, enquanto estudante, e qual é a tua opinião agora enquanto investigador? Eu sempre achei que durante o mestrado e o doutoramento, se calhar mais durante o mestrado até, foi bastante bom ter uma conexão muito ativa com a investigação, com os investigadores que estão com a Universidade do Porto. E, portanto, os meus professores no mestrado estavam a fazer investigação de ponta nos tempos livres, digamos assim. E sempre tive esta conexão com a investigação, que acho que depois me levou a querer seguir a investigação e a querer fazer mais astronomia. Por isso acho que a Universidade do Porto conseguiu proporcionar isso do ponto de vista de ter os investigadores que estão a fazer investigação de ponta, a dar as aulas de mestrado e de doutoramento e a permitir esta conexão. Bom, já terminaste o teu doutoramento há uns anos, agora és investigador. O que eu te queria perguntar agora é qual é exatamente a tua área de investigação neste momento e como é que é um dia típico de trabalho para ti? Ora, neste momento eu estou a continuar o trabalho que comecei durante o doutoramento, por isso trabalho nas mesmas coisas, num tema parecido, que é a procura dos exoplanetas com um método que é o método das velocidades radiais, em particular. Trabalho mais focado nisto. Portanto, é uma continuação do que fiz no doutoramento e o que isto implica é tirar ou usar dados observacionais, analisá-los
e tentar chegar a esta detecção de um sinal que vem de um exoplaneta. Por isso, todo este processo de observar os dados, analisá-los, tirar conclusões desde aí. Por isso, eu diria que um dia normal é um pouco estar à frente do computador, a planear e a olhar para os dados que foram obtidos nos telescópios, por exemplo, que estão instalados no Chile, os telescópios como o VLT, ou outros telescópios do ESO, do Observatório Europeu do Sul. E, portanto, um dia normal é, de facto, isso, é olhar para os dados, tentar tirar algumas conclusões desses dados, tentar fazer análises que nos permitam detectar os planetas de forma mais automática, com mais certeza. É isso que eu passo muito do meu tempo a fazer, olhar para estes dados observacionais e tentar tirar conclusões. Falaste em velocidades radiais. Há dois métodos principais para detectar planetas de forma indireta, o método das velocidades radiais e o método dos trânsitos. Podes explicar um bocadinho em que é que consistem estes dois métodos? Eu trabalho principalmente com as velocidades radiais, depois, como disseste, há também o método dos trânsitos. Se calhar o método dos trânsitos é um bocadinho mais fácil de entender. O que se passa basicamente é que nós observamos uma estrela, a luz que está a vir de uma estrela, e vemos quando existe de facto um exoplaneta à sua volta, a orbitar à volta desta estrela. Quando o exoplaneta passa à frente da estrela, tapa um bocadinho da sua luz. E, portanto, o que nós vemos é, ao observar a estrela, vemos a luz a diminuir e depois a voltar a aumentar. Isto é o que chamamos um trânsito. Isto também acontece no sistema solar, não acontece só com exoplanetas. Por exemplo, tivemos o trânsito de Mercúrio e que vimos quase a mesma coisa. Vimos Mercúrio a passar à frente do Sol e, portanto, há parte da luz do Sol que foi bloqueada, que foi tapada. E é isto que nós vemos com outras estrelas. Portanto, isto é o método dos trânsitos. O que isto nos permite é determinar o tamanho, determinar o raio dos planetas. Com o método das velocidades radiais é um bocadinho diferente, mas a ideia também é simples. Baseia-se basicamente no facto de que não é só o planeta que está a orbitar à volta da estrela, mas a estrela também orbita à volta do centro de massa, que é a zona central, digamos assim, a zona de equilíbrio entre a estrela e o planeta. Ora, este centro de massa está um bocadinho afastado do centro da estrela e por isso a estrela também tem um movimento. E basicamente o que acontece é que move-se para trás e para a frente a orbitar o centro de massa. E o que nós vemos quando olhamos para a luz da estrela novamente, mas para o espectro da estrela, é que vemos que esta luz tem desvios para o vermelho e desvios para o azul, que é o chamado efeito de Doppler. É exatamente a mesma coisa que acontece com o som de uma ambulância, por exemplo, quando se afasta e quando se aproxima. Nós também vemos exatamente o mesmo efeito com a luz. E, portanto, vemos a luz da estrela a mover-se para comprimentos de onda mais vermelhos e para comprimentos de onda mais azuis. Quando isto acontece de forma periódica, nós conseguimos deduzir que existe lá um exoplaneta que está a puxar a estrela para trás e para a frente. Isto é a essência do método das velocidades radiais. Ou seja, o que nós temos é medidas ao longo do tempo desta velocidade radial, da velocidade da estrela, e quando estas medidas têm uma forma periódica, mudam com um período, que neste caso é o período orbital do planeta, nós dizemos, ok, então existe um planeta à volta desta estrela, um ou mais, às vezes pode ser mais do que um, e depois temos que tentar determinar a massa do planeta. As velocidades radiais dão-nos acesso à massa. Portanto, estes são os dois métodos principais de detecção. Bom, mas há vários fatores que podem levar a falsas detecções. Por exemplo, como é que se distingue um planeta de uma mancha na própria estrela? Exato, essa é a parte complicada e que leva àquela necessidade de uma análise cuidada dos dados. Se fossem só os planetas que dessem aso a estas variações periódicas, estava tudo bem. Mas, na verdade, há efeitos na estrela, na própria estrela, mesmo que não haja exoplaneta, que conseguem levar a uma variação da velocidade radial. Por exemplo, como disseste, uma mancha estelar, que é, tal como no Sol existem manchas solares, quando estas manchas estão presentes na superfície de outras estrelas, criam um efeito na velocidade radial, afetam a velocidade radial que nós medimos. E por isso o problema aí é que às vezes podem parecer um planeta. Nós podemos ver uma variação que parece ser periódica, porque não a observamos durante muito tempo ou porque não temos uma precisão muito boa, e parece ser periódica e podemos dizer, ok, parece um planeta, mas na verdade não é. Na verdade é só a estrela que
isso é a atividade, nós chamamos de atividade magnética da estrela. Por isso, uma grande parte do meu trabalho é também tentar corrigir esta componente de atividade e removê-la para depois poder detectar os planetas de mais pequena massa. Porque estes planetas de pequena massa, como a Terra, com massa parecida com a Terra, criam efeitos de velocidade radial muito pequenos. E, às vezes, os efeitos da atividade magnética são maiores do que estes sinais vindos dos exoplanetas. Por isso há aqui um jogo de tentar remover a atividade magnética para detectar a parte do exoplaneta, que às vezes não é muito fácil de conseguir. Bem, agora vamos falar dos exoplanetas em si. Alguns dos exoplanetas que se têm detectado à volta de outras estrelas são bem diferentes quando comparados com os do nosso sistema solar. Que tipos de planetas é que se têm encontrado que não têm em paralelo aqui no nosso sistema solar? Exato, são muito diferentes. E essa é uma das surpresas. Foi uma das surpresas do campo dos exoplanetas, das descobertas de exoplanetas. Ora, o primeiro exoplaneta que nós descobrimos à volta de uma estrela parecida com o Sol não tinha nada a ver com o que nós estávamos à espera. Foi um planeta como Júpiter, um gigante, que estava muito próximo da estrela, muito mais próximo do que Mercúrio está do Sol. E por isso, não tem paralelo nenhum com o que existe no sistema solar. Nós chamamos a estes planetas Júpiteres quentes, porque são Júpiteres, são do tamanho de Júpiter, mas estão muito próximos das estrelas, estão muito quentes. Estes planetas não são muito comuns no universo, mas são muito fáceis de detectar, em particular com os dois métodos de trânsitos e de velocidades radiais. E por isso, como são muito fáceis de detectar, foram os primeiros que nós encontramos, mesmo que não sejam muito comuns em termos absolutos. Depois, à medida que a nossa instrumentação foi melhorando e foi aumentando de precisão, conseguimos encontrar planetas de mais pequena massa, planetas mais pequenos. E o que descobrimos também foi uma população de planetas que não existe no sistema solar, que são as chamadas superterras. Planetas um bocadinho mais massivos do que a Terra, um bocadinho maiores do que a Terra, mas não são gigantes. São planetas rochosos, que podem ter uma grande quantidade de água e estão relativamente próximos da estrela, mas não tão próximos como os Júpiteres quentes, mas relativamente próximos. Por isso, há várias populações de exoplanetas estranhos para nós, que não têm paralelo, que não existem no sistema solar. Mas, por exemplo, estes dois exemplos são exemplos de que não conhecemos mais casos destes, pelo menos no sistema solar. Falaste no primeiro planeta. Em 2019, o Prémio Nobel da Física distinguiu exatamente a descoberta do primeiro exoplaneta à volta de uma estrela semelhante ao Sol. O professor Michel Mayor, que foi uma das pessoas que recebeu esse prémio, é um dos colaboradores do grupo de exoplanetas do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. Como é que vocês viveram esta distinção? Eu, pelo menos, pessoalmente, não estava à espera que o Nobel fosse para os exoplanetas, pelo menos para já. Por isso foi com alguma surpresa que vi a notícia. Mas de facto, este trabalho, esta primeira descoberta, foi revolucionária no sentido que começou todo um novo campo de investigação. Por isso, até aí, não existia investigação em exoplanetas. E a partir daí começou, há 20, 25 anos, todo um campo de investigação. E por isso é claramente uma descoberta importantíssima, que começou tudo desde aí. Para mim, pessoalmente, eu conheço pessoalmente o Michel Mayor, não muito bem, mas conheço-o pessoalmente, e foi interessante que o meu orientador de doutoramento foi orientando do Michel Mayor, e portanto há uma conexão aqui, eu sinto-me um bocadinho ligado, digamos, ao Nobel, mesmo que seja muito, muito ao longe. Mas foi muito bom sentir-me parte deste campo de investigação que de facto tem crescido imenso. Neste novo resultado, vocês usaram o Expresso, que é neste momento o mais avançado espectrógrafo desta geração. E o que eu te queria perguntar é o que é que o torna tão especial? O que o Expresso faz é medir as tais velocidades radiais, com uma precisão muito alta, que não conseguimos atingir até agora. E como é que se consegue fazer isto? A primeira é ter um instrumento que é muito estável, em termos de temperatura, em termos de pressão. Portanto, o Expresso está dentro de uma câmara de vácuo, onde a temperatura basicamente não muda, não se altera. Não há componentes a mexer, não há muitas mudanças ao longo do tempo. E o que isto permite é chegar a esta precisão muito grande na medição dos espectros da estrela e na medição da velocidade radial.
A outra grande vantagem do Expresso é estar ligado aos telescópios do VLT, o Very Large Telescope do ESO. O VLT tem 4 telescópios, cada um de 8 metros de diâmetro, que são alguns dos maiores telescópios que nós temos. E o que isto permite é ter um poder coletor da luz, obter imensa luz vinda das estrelas. E por isso, muito mais do que os instrumentos anteriores ao Expresso. Por isso o que acontece são aliar estas duas vantagens, que é uma estabilidade muito alta e o poder coletor de luz do VLT, permite ao Expresso chegar a uma precisão de velocidade radial que nos vai permitir no futuro encontrar planetas como a Terra, à volta de estrelas como o Sol, parecidas com o Sol. Estes são, se calhar, as duas principais componentes do Expresso que lhe permitem esta precisão. O consórcio do Expresso é formado por institutos da Suíça, da Espanha, da Itália, tem membros do Observatório Europeu do Sul, do ESO, e Portugal. Qual é o papel do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço neste consórcio? Portugal esteve a participar no Expresso desde o início, desde a construção, desde as primeiras ideias para o Expresso, a construção e agora a utilização dos dados. Portugal teve uma participação muito ativa nessa parte de construção, na parte de construção de alguns componentes ópticos do instrumento. Portanto, mesmo antes de fazer qualquer observação, toda a parte óptica do instrumento teve que ser montada, teve que ser criada, teve que ser transportada para o Observatório de Paranal, no Chile, e por isso Portugal teve uma participação muito ativa nesta fase. E agora, o que estamos a fazer é mudarmos um bocadinho da instrumentação para a ciência de usar os dados do Expresso. A nossa equipa no Instituto de Astrofísica, que está ligada completamente à utilização dos dados do Expresso. Por isso, desde o início, em todo o projeto, nós fizemos parte deste consórcio internacional, mas temos uma participação ativa no projeto. Neste resultado que vamos falar já a seguida, é referido que uma das mais-valias do Expresso é uma precisão de 30 cm por segundo, enquanto que o instrumento anterior, o HARPS, tinha uma precisão de apenas 1 metro por segundo. Ajuda-nos a perceber um bocadinho o que é que isto significa, o que é uma precisão de 1 metro por segundo, de 30 cm por segundo. É um bocadinho difícil ter algum contexto às tantas com estes valores. É difícil perceber o que é a precisão, o que é a precisão na medida, certo? Mas estes 30 centímetros é mais ou menos a velocidade a que uma tartaruga gigante se mexe. Para mim é fantástico perceber que nós conseguimos medir a velocidade de uma estrela a mover-se, a velocidade de uma tartaruga gigante, a distâncias astronómicas, certo? Portanto, a distâncias de vários milhões, muitos milhões de quilómetros. Por isso, se calhar este contexto ajuda um bocadinho a perceber isso, a perceber este nível de precisão. Outra resposta que eu podia dar é que o efeito que a Terra tem no Sol, em termos de velocidade radial, é de cerca de 9 cm por segundo. O Expresso consegue os tais 30, o objetivo é conseguir precisões até 10 cm por segundo, que é para chegar exatamente à detecção de planetas como a Terra, à volta de estrelas como o Sol. Por isso, esse é o objetivo principal, um dos objetivos principais do Expresso. E por isso é onde queremos chegar. A estabilidade e o facto de estar ligado ao VLT é o que nos permite chegar a essa precisão tão elevada. Neste artigo, que foi aceito para publicação na revista Astronomy and Astrophysics, a equipa internacional, da qual fazem parte vários investigadores do IAA, confirmou a exoterra mais próxima do Sistema Solar. Eu acho que a primeira pergunta é mesmo o que é uma exoterra? Portanto, é um exoplaneta parecido com a Terra, que orbita outra estrela. E se calhar aqui a parte mais difícil é o que é parecido com a Terra. Nós chamamos os exoplanetas de uma exoterra quando eles têm uma massa parecida com a massa da Terra, ou um tamanho parecido com o tamanho da Terra. Por isso são estes as duas coisas que nós conseguimos observar, que conseguimos determinar, e por isso quando estas grandezas são parecidas com as do nosso planeta, nós fazemos esta associação, chamamos de uma exoterra. E este planeta, de facto, tem uma massa ligeiramente maior, mas parecida o suficiente com a da Terra. Tem uma massa cerca de 1.2, 1.3 vezes a massa da Terra.
e por isso é um planeta que é parecido com a Terra nesse sentido. Este planeta orbita a estrela mais próxima do Sol, que por isso recebeu numa propriedade de próxima de Centauro. Mas mais do que isso, esta exoterra está na zona de habitabilidade. Pode explicar o que é isto da zona de habitabilidade? Portanto, a zona de habitabilidade é uma zona, uma distância à estrela, pode ser ao Sol, pode ser a outra estrela, à qual a água pode estar em estado líquido. Basicamente isto é a distância onde a temperatura é ideal para a água estar em estado líquido. Nós chamamos de zona de habitabilidade porque achamos que o facto de a água estar em estado líquido é essencial para poder existir vida, para um planeta poder ser habitável. Eu acho que é importante só distinguir o que é que nós queremos, quando dizemos habitável, não dizemos habitado. Por isso, planetas que estão na zona habitável podem não necessariamente ser habitados, podem não ter vida, podem não ter desenvolvido vida. O que nós sabemos é, conseguimos determinar a que distância o planeta está da próxima Centauro e conseguimos dizer que está a distância suficiente para a água estar em estado líquido, o que pode levar, talvez, ao desenvolvimento da vida. E qual foi o teu papel nesta investigação? Foi de facto, como eu estava a dizer, a análise dos dados, fazer as observações com o Expresso, planear as observações e depois tentar tirar as conclusões. Neste caso, há uma contribuição muito grande da atividade magnética da estrela, que complicou um bocadinho a análise, e o meu trabalho foi tentar separar os dois sinais, separar o sinal da atividade do sinal do planeta e determinar o sinal do planeta com mais precisão. Além de confirmarem esta exoterra, ainda encontraram indícios de um exoplaneta com 1/3 da massa da Terra. Qual é que é a diferença entre uma detecção e a outra? Isto é, porque é que a exoterra é uma confirmação, mas este é só um indício? Portanto, o sinal que nós podemos ter detectado adicionalmente ao de Proxima B é um sinal de uma amplitude menor. E por isso, o que isto significa é que são precisos mais dados de que este sinal está de facto lá, relacionado com o que tenho estado a dizer. Por exemplo, o facto da atividade magnética da estrela conduzir, às vezes poder parecer um sinal de um planeta, pode significar que estes sinais às vezes não são planetas reais. E o que acontece aqui é exatamente isso. Há um processo de correção da atividade magnética que às vezes pode não ser perfeito, pode não ser 100% perfeito, e pode levar ao aparecimento ou ao desaparecimento de outros sinais. Neste caso, nós temos alguma certeza que o sinal não foi criado por atividade magnética, mas não temos uma certeza absoluta. E, portanto, aí é essa a diferença. No caso do Proxima B, do sinal do Proxima B, temos a certeza quase absoluta que, de facto, é um sinal vindo de um planeta. Apesar do Expresso ser o mais avançado espectrógrafo agora, como todos sabemos, a tecnologia de ponta hoje está obsoleta amanhã. Já há planos para um sucessor do Expresso? Sim, já existem alguns planos para instrumentos mais precisos ainda. Instrumentos que vão tentar usar telescópios ainda maiores do que o VLT e tentar chegar a uma estabilidade parecida ou ainda maior do que a do Expresso. Em particular, já há planos para um instrumento à volta do ELT, o Extremely Large Telescope, novamente do ESO. Ainda não está na fase de construção, está a começar agora, digamos assim, mas já existe de facto estes planos para levar o método das velocidades radiais à etapa seguinte com uma precisão ainda maior. O que isto nos vai permitir é mais facilmente descobrir planetas como a Terra. Para o Expresso, por exemplo, esta detecção já não é uma detecção muito difícil, é uma detecção mais fácil do que foi para o HARPS, por exemplo, e no futuro, com este novo instrumento, vai ser ainda mais fácil descobrir planetas pequenos como a Terra. Estás a falar do instrumento que vai ser instalado no sucessor do VLT, o ELT, ou o Extremely Large Telescope, que vai ter 39 metros de diâmetro. Um telescópio de 39 metros é grande o suficiente para nós conseguirmos ver diretamente um planeta? Não diretamente. Os planetas, de facto, estão muito longe. O que vai permitir, ou que poderá permitir, de alguma forma,
é tentar aceder à informação vinda da atmosfera destes planetas. Ou seja, o que nós observamos aí é a luz vinda da estrela, que muitas vezes podemos observá-la refletida diretamente no planeta, e conseguimos ter alguma informação sobre a atmosfera, sobre o que é que o planeta tem, basicamente, que componentes, de que é composto. Mas daí até resolver o planeta e observá-lo diretamente, vai outro passo. Ou seja, ainda não é desta que vamos ver homenzinhos verdes. Com alguma sorte poderemos ver indícios da atividade de homenzinhos verdes. Exatamente. Vai ser difícil ver os homenzinhos diretamente. Então, só para terminarmos, vou acabar com onde é que te vês daqui a 5 anos? Eu gostava de continuar a minha carreira de investigação em Portugal. Acho que Portugal está ligado à astronomia de ponta e conseguimos fazer esta investigação de ponta com alguns dos instrumentos mais poderosos do mundo. Gostava de continuar a fazê-lo em Portugal. É difícil, a carreira científica é complicada por vários fatores, em Portugal, tal como noutros sítios, mas eu gostava de tentar, se calhar daqui a 5 anos é um bom tempo, dizer, ok, nós conseguimos chegar ao ponto onde conseguimos detectar um planeta como a Terra à volta de uma estrela como o Sol. E depois temos que fazer todo um estudo da habitabilidade, por possível existência de vida nestes planetas, mas a detecção deste planeta vai ser um importante marco e eu gostava de estar presente, ou gostava de ajudar nessa detecção. Esperemos então que essa exoterra seja descoberta nos próximos 5 anos e, com sorte, que tenha o nome do João Faria associado à descoberta. João, obrigado por esta entrevista. Adeus. Muito obrigado. Até à próxima. Conversas astronómicas.